Era só mais um dia normal para o CEO milionário. Mas ao entrar na sala errada, ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. Inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam. E comente de qual cidade e país você está assistindo. O relógio marcava 9h37 da manhã, quando Lucas Mendonça atravessou o saguão do Hotel Maxud Plaza com passos apressados. Seu terno italiano impecavelmente ajustado e sapatos lustrosos refletiam o status de quem comandava uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Enquanto caminhava, o burburinho do hotel de luxo no coração de São Paulo parecia diminuir, como se todos reconhecessem a presença de alguém importante. Sala Diamante, 10º andar. A reunião começa às 10 horas, Sr. Mendonça, informou Diana, sua assistente, pelo telefone. Os executivos da KLM Tech já estão a caminho. Lembre-se que eles estão considerando um investimento de 75 milhões. Estarei lá em 15 minutos. Prepare a apresentação revisada e mande para o meu tablet, respondeu Lucas, desligando sem esperar resposta. Aos 38 anos, Lucas havia construído um império do zero. Filho de comerciantes do interior de Minas Gerais, transformou um pequeno negócio de desenvolvimento de software em uma gigante avaliada em bilhões. Seu rosto frequentemente estampava capas de revistas de negócios, sempre com a mesma expressão séria e determinada. Entrando no elevador espelhado, Lucas ajustou a gravata azul marinho e observou seu reflexo. Olheiras sutis denunciavam noites mal dormidas, consequência da pressão constante. Desde o divórcio 5 anos atrás, o trabalho havia se tornado seu único companheiro. 10º andar, anunciou a voz metálica do elevador. Lucas caminhou pelo corredor atapetado, revisando mentalmente os pontos-chave da apresentação. Virando à direita no corredor, procurou a placa que indicava Sala Diamante. Empurrou a porta pesada e entrou, sem tirar os olhos do celular. Com licença, posso... Sua voz morreu quando finalmente ergueu o olhar. Em vez da esperada mesa de reuniões com executivos de terno, encontrou um espaço transformado. Painéis coloridos cobriam as paredes. Crianças de diferentes idades penduravam desenhos, e no centro da sala, uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados presos em um coque despretensioso, dava instruções com um entusiasmo contagiante. Isso, Matheus, seu autorretrato está ficando maravilhoso. Gente, lembrem-se que hoje temos que finalizar tudo para a exposição de amanhã, dizia ela, antes de notar Lucas parado na porta com expressão confusa. O silêncio repentino fez todas as crianças se virarem para olhar o homem de terno, que parecia deslocado naquele universo colorido. Posso ajudar? Perguntou a mulher, aproximando-se com um sorriso gentil, mas claramente intrigada com a presença daquele executivo. Lucas olhou ao redor, constrangido pela primeira vez em muitos anos. Perdão, sala errada. Estou procurando a Sala Diamante para uma reunião. A mulher sorriu, revelando covinhas discretas. Esta é a Sala Esmeralda. A Diamante fica no corredor à esquerda, não à direita. Ah, claro. Obrigado, respondeu Lucas, pronto para sair rapidamente. Mas algo o impediu. Seus olhos percorreram a sala novamente, observando os desenhos, as crianças concentradas, a organização improvisada mas eficiente. O que é isso? Perguntou a curiosidade vencendo seu habitual pragmatismo. Estamos preparando uma exposição beneficente de arte infantil. Estas crianças são de projetos sociais da Zona Leste. Eu sou Mariana Santos, professora de artes. Ela estendeu a mão manchada de tinta colorida. Lucas hesitou por um segundo antes de apertar aquela mão tão diferente das que costumava cumprimentar em suas reuniões corporativas. Lucas Mendonça, respondeu, sem mencionar seu cargo ou empresa. O homem da Nexus Tech? Perguntou ela surpresa, mas sem o deslumbramento que ele estava acostumado a provocar. Já li sobre você. Vende software para meio mundo, certo? Lucas assentiu, subitamente consciente de como soava reducionista, embora tecnicamente correto. Seu celular vibrou insistentemente. Diana. Preciso ir, disse ele. Boa sorte com a exposição. Saindo da sala, Lucas sentiu algo estranho no peito. Enquanto caminhava para a reunião que decidiria um negócio milionário, sua mente permanecia na Sala Esmeralda, nas crianças concentradas
e principalmente no sorriso genuíno de Mariana Santos. Senhores, os números falam por si. Lucas concluiu a apresentação com a confiança de quem sabia exatamente o valor do que oferecia. A Nexus Tech não apenas superou as projeções do último trimestre em 32%, como também expandiu para 3 novos mercados internacionais. O sistema que estamos propondo para a KLM Tech garantirá um retorno sobre investimento em, no máximo, 14 meses. Os 5 executivos holandeses trocaram olhares impressionados. O mais velho deles, Pieter van Houten, chairman do grupo, inclinou-se para a frente. Impressionante como sempre, Sr. Mendonça. Nossa equipe técnica já revisou a proposta e estamos inclinados a seguir adiante. Sugerimos almoçar para discutir os detalhes finais. Lucas assentiu, enquanto Diana já organizava a logística pelo tablet. Um almoço bem-sucedido seria o suficiente para fechar o acordo. Mais uma vitória, mais um número expressivo para adicionar ao relatório trimestral. Perfeito. O restaurante do hotel é excelente, ou posso recomendar um lugar próximo daqui, respondeu Lucas, já digitando uma mensagem para o chefe do Fasano, garantindo a melhor mesa. Enquanto os executivos conversavam entre si, Lucas caminhou até a janela panorâmica. Do 10º andar, São Paulo se estendia num labirinto de concreto e vidro. A cidade onde nascera e construíra seu império sempre lhe parecera o cenário perfeito, imponente, acelerada, implacável, como ele. Por alguma razão, seus pensamentos voltaram à Sala Esmeralda. Aquela hora, o que estaria acontecendo lá? Como seria passar o dia entre tintas e risos infantis em vez de planilhas e negociações tensas? Senhor Mendonça? A voz de Diana interrompeu seus pensamentos. Está tudo confirmado para o almoço. O chefe preparará um menu especial. Lucas assentiu mecanicamente. Diana, você sabe algo sobre uma exposição de arte infantil que está sendo organizada aqui no hotel? A assistente pareceu confusa com a pergunta inesperada, mas rapidamente recuperou a compostura. Posso verificar, senhor. Acredito que seja um evento beneficente organizado pela Fundação Artes do Amanhã. Devo incluí-lo em sua agenda? Não, apenas curiosidade, respondeu voltando à mesa para recolher seus documentos. O almoço transcorreu como planejado. Lucas conduziu a conversa com a habilidade de quem fechava negócios milionários habitualmente. Por volta das 3 da tarde, Pieter van Houten assinou o memorando de entendimento, o primeiro passo para finalizar o acordo de 75 milhões. Brindaremos propriamente quando os documentos finais forem assinados na próxima semana, disse o holandês, apertando a mão de Lucas. Em vez da satisfação habitual, Lucas sentiu um vazio familiar. Mais um negócio, mais dinheiro para uma conta bancária que já não sabia como gastar. 5 anos atrás, teria corrido para contar a Laura, sua ex-esposa. Agora, não havia ninguém com quem compartilhar, nem mesmo o desejo de fazê-lo. Diana, vou ficar mais um pouco no hotel. Cancele meus compromissos da tarde, comunicou, ignorando o olhar surpreso da assistente. Quando todos se retiraram, Lucas afrouxou a gravata e, sem pensar muito, dirigiu-se ao elevador. Pressionou o botão do 10º andar, mas desta vez, ao sair, virou à esquerda. Não sabia exatamente por quê, mas precisava ver novamente a Sala Esmeralda. Aproximando-se, escutou música e vozes animadas. Hesitou antes de empurrar suavemente a porta. A sala havia se transformado ainda mais. Agora, os trabalhos estavam quase todos expostos em painéis improvisados, criando pequenas galerias. As crianças, em sua maioria, haviam ido embora. Apenas alguns adolescentes ajudavam a organizar o espaço, orientados por Mariana. Ela usava agora um macacão jeans respingado de tinta, os cabelos soltos, emoldurando um rosto concentrado. Carregava uma escada pequena, claramente pesada para seu porte médio. Posso ajudar? Ofereceu-se Lucas sem pensar. Mariana virou-se surpresa, quase desequilibrando-se. Lucas avançou rapidamente para estabilizar a escada. O homem da sala errada, sorriu ela, recuperando o equilíbrio. Não esperava vê-lo novamente. Lucas pegou a escada de suas mãos. Onde quer que eu coloque isso? Mariana hesitou, claramente não acostumada a ver um CEO de terno italiano carregando equipamento para uma exposição de arte infantil. Ali no canto, por favor,
Vai iluminar aquele painel, disse ela, apontando. Lucas posicionou a escada e observou enquanto ela subia com agilidade para ajustar um spot de luz. Havia algo magnetizante em sua naturalidade. Conseguiu encontrar sua reunião? Perguntou ela sem desviar a atenção do que fazia. Sim, foi produtiva, respondeu ele, sentindo-se estranhamente envergonhado do próprio sucesso. Sua exposição é amanhã? É sim, abre às 10 horas. Estas crianças trabalharam o semestre inteiro para isso. A arte delas representa suas comunidades, suas famílias, seus sonhos. Ela desceu da escada com um pequeno salto. É um projeto para arrecadar fundos para as oficinas de arte nas comunidades. E funciona. Conseguem arrecadar o suficiente? Mariana encarou-o por um momento como se avaliasse a sinceridade da pergunta. Nem sempre. Mas cada centavo faz diferença. Uma lata de tinta, alguns pincéis. Você não imagina o que isso representa para crianças que nunca tiveram acesso a materiais de qualidade. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Na mesma cidade onde ele fechava negócios de 75 milhões sem suar, havia crianças para quem uma lata de tinta era um luxo inalcançável. Eu gostaria de ver a exposição amanhã, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Mariana ergueu as sobrancelhas. Sério, não parece o tipo de evento que frequentaria. E que tipo de evento eu frequentaria, na sua opinião? Desafiou ele, genuinamente curioso. Jantares de gala em benefício de alguma causa abstrata. Leilões de arte contemporânea onde ninguém entende o que está comprando. Coquetéis de negócios em coberturas com vista para o Ibirapuera, respondeu ela com um sorriso irônico. Estou errada? Lucas riu, um riso genuíno que não dava há muito tempo. Surpreendentemente precisa, mas talvez eu esteja querendo mudar minha agenda social. Naquele momento, um dos adolescentes aproximou-se, interrompendo a conversa. Professora Mari, terminamos de montar os painéis do fundo. Posso ir? Minha mãe está esperando no ponto de ônibus. Claro, Rodrigo, muito obrigada pela ajuda. Não esqueça que amanhã você apresenta suas obras, hein? Estou muito orgulhosa de você, disse ela, abraçando o rapaz de aproximadamente 16 anos, que retribuiu o gesto com afeto antes de sair. Lucas observou a interação com uma curiosidade quase antropológica. Aquela conexão genuína, o respeito mútuo, a gratidão sincera, eram elementos raros em seu mundo de transações e interesses. A exposição começa às 10 horas, então, concluiu ele. Estarei aqui. Mariana o olhou com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Por quê? A pergunta pegou Lucas de surpresa. Em seu mundo, ninguém questionava suas motivações. Por que não? Porque CEOs milionários não costumam aparecer em exposições de arte de crianças da periferia só por curiosidade, respondeu ela com franqueza. O que você realmente quer, Sr. Mendonça? A honestidade dela o desarmou completamente. Talvez eu queira ver algo real pela primeira vez em muito tempo. Os olhos de Mariana encontraram os dele, e por um momento ambos permaneceram em silêncio, como se reconhecessem algo um no outro que não conseguiam nomear. Nesse caso, será bem-vindo, disse ela finalmente. A entrada custa R$ 25, nem mais nem menos, mesmo para CEOs milionários. Lucas sorriu, guardando o celular que vibrava insistentemente no bolso. Até amanhã, então. Ao sair do hotel, a cidade parecia diferente. As mesmas ruas, os mesmos edifícios, o mesmo céu de fim de tarde em São Paulo. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas estava ansioso pelo dia seguinte, e não era por causa de nenhum contrato milionário. Às 9h45 da manhã seguinte, Lucas estacionou seu Porsche Panamera na garagem do Maxud Plaza. Vestia calça jeans e camisa azul clara de algodão. Uma tentativa consciente de parecer menos formal. Mesmo assim, o relógio Patek Philippe e os sapatos italianos traíam sua condição financeira. No elevador, verificou seu celular pela última vez antes de guardá-lo. Desde as 6 da manhã, Diana enviara 8 mensagens sobre reuniões e documentos que exigiam sua atenção. Lucas fizera algo inédito em sua carreira. Reservara a manhã inteira como indisponível, sem qualquer explicação. O 10º andar estava transformado. Um banner colorido anunciava: Exposição Cores da Esperança, arte que transforma. Crianças vestidas com camisetas brancas recebiam os visitantes com sorrisos entusiasmados.
Uma menina de aproximadamente 11 anos, com 2 tranças elaboradas, abordou-o. Bom dia, moço. Seja bem-vindo à nossa exposição. Meu nome é Jéssica e posso ser sua guia. A entrada custa R$ 25. Lucas sorriu, entregando uma nota de R$ 100. Fique com o troco para o projeto. Os olhos da menina se arregalaram. Posso perguntar para a professora Mari se pode? Claro, respondeu ele, observando-a correr até Mariana, que conversava com alguns visitantes perto da entrada da Sala Esmeralda. Mariana olhou em sua direção, surpresa, e aproximou-se com Jéssica. Bom dia, Sr. Mendonça. Não esperava que realmente viesse, comentou ela, com um tom de genuína surpresa. Lucas percebeu que ela estava diferente. Usava um vestido simples de algodão estampado com pequenos girassóis e sandálias baixas. Os cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando seu rosto sem maquiagem. Eu disse que viria, respondeu ele. E por favor, me chame de Lucas. O moço quer deixar R$ 75 de troco para o projeto, professora. Pode? Interrompeu Jéssica, ainda segurando a nota de R$ 100 como se fosse um tesouro. Mariana hesitou. É muito gentil, mas nossa política é clara. A exposição custa R$ 25 para todos. Igualdade é um princípio que ensinamos aqui. Lucas assentiu, respeitando a decisão. Entendo. Nesse caso, vou levar 4 entradas e doar 3 para quem não puder pagar. Mariana considerou por um momento, depois sorriu. Isso é aceitável. Jéssica, pode pegar 4 pulseirinhas para o Sr. Mendon. Para o Lucas? A garota assentiu animadamente e correu para a mesa de recepção. Você me surpreendeu, admitiu Mariana enquanto caminhavam juntos para a entrada da sala. Não só por vir, mas por respeitar nossas regras. Fico feliz em surpreender, respondeu ele, observando o ambiente ao redor. Conseguiram montar tudo a tempo. Ficamos aqui até a meia-noite. Alguns pais ajudaram depois do trabalho. Entrando na Sala Esmeralda, Lucas não pôde esconder seu espanto. O espaço havia sido completamente transformado em uma verdadeira galeria de arte. Painéis cuidadosamente posicionados criavam percursos entre as obras. A iluminação, embora simples, destacava cada trabalho. Impressionante, murmurou ele, genuinamente admirado. As obras estão organizadas por comunidades, explicou Mariana. Começamos com o Jardim Pantanal, depois Cidade Tiradentes, Vila Prudente e, por último, São Miguel Paulista. Lucas caminhou lentamente, observando cada desenho e pintura. A arte era crua, honesta, às vezes tecnicamente imperfeita, mas carregada de emoção. Casas simples ao lado de córregos poluídos, crianças brincando em campinhos improvisados, famílias apertadas em cômodos pequenos, mas sorridentes. Parou diante de uma tela que mostrava uma sala de aula colorida, com a figura central de uma professora de cabelos cacheados cercada por crianças. Este é da Jéssica, disse Mariana parada ao seu lado. Ela o intitulou Meu Lugar Preferido. Lucas sentiu um nó na garganta. É lindo. Ela mora com a avó em um barraco de 2 cômodos no Jardim Pantanal. No ano passado, perderam tudo em uma enchente. A escola e o projeto de arte se tornaram seu refúgio. Lucas olhou para a menina, agora guiando outros visitantes com entusiasmo. Como você começou este projeto? Mariana sorriu, conduzindo-o para um canto mais tranquilo. Eu dava aulas em uma escola estadual da Zona Leste. Via tanto talento desperdiçado, tantas crianças sem acesso a materiais básicos. Comecei comprando tintas e pincéis com meu próprio salário. Aos poucos, consegui parceiros, pequenas doações. A Fundação Artes do Amanhã surgiu há 3 anos, após a primeira exposição que organizamos em um centro comunitário. E funciona com doações? Principalmente. Conseguimos alguns editais pequenos, mas é uma luta constante. Ela olhou ao redor com orgulho. Mas olha o que essas crianças conseguem criar, mesmo com recursos limitados. Naquele momento, Rodrigo, o adolescente que Lucas conhecera no dia anterior, aproximou-se timidamente. Professora Mari, tem um grupo querendo ver minhas pinturas agora. Você pode vir? Claro, Rodrigo. Ela virou-se para Lucas. Quer nos acompanhar? O Rodrigo é um dos nossos talentos mais promissores. Lucas seguiu-os até uma seção, onde várias telas de tamanho médio retratavam cenas urbanas da periferia, mas com uma paleta de cores vibrantes
que transformava o cotidiano cinzento em algo quase onírico. Eu pinto o que vejo todos os dias, mas como eu gostaria que fosse, explicou Rodrigo a um pequeno grupo de espectadores. Esta é a vista da janela do meu quarto. O muro, os postes, as casas amontoadas, mas eu coloquei mais cores, mais vida. Uma senhora bem vestida perguntou: "Você pensa em estudar belas artes no futuro?" O sorriso de Rodrigo vacilou ligeiramente. "Eu gostaria, mas minha mãe precisa que eu trabalhe depois que terminar o ensino médio. Talvez um dia." Lucas observou a cena com um incômodo crescente. O talento do rapaz era evidente, quase palpável. A ideia de que seria desperdiçado por falta de oportunidades parecia-lhe subitamente revoltante. Enquanto Rodrigo continuava explicando seu processo criativo, Lucas percebeu a expressão de Mariana. Um misto de orgulho e impotência que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que sua mãe tinha quando, ainda criança em Minas Gerais, ele falava sobre seus sonhos de construir uma grande empresa. Sonhos que pareciam impossíveis para uma família de comerciantes simples do interior. Quando o grupo se dispersou, Lucas aproximou-se de Rodrigo. "Suas obras são extraordinárias. Quanto tempo você pinta?" O adolescente sorriu embaraçado com o elogio. "Desde que entrei no projeto da professora Mari há 2 anos. Antes eu só desenhava com lápis e caneta, porque não tinha dinheiro para comprar tinta." "E como você se sente quando pinta?" Os olhos do jovem brilharam. "Como se eu pudesse mudar o mundo, nem que seja só no papel, como se tudo fosse possível." Lucas assentiu, reconhecendo aquela sensação. Era exatamente como ele se sentia quando, 20 anos atrás, programava até a madrugada, construindo os primeiros códigos que eventualmente se tornariam a Nexus Tech. "Obrigado por compartilhar seu trabalho comigo", disse Lucas, estendendo a mão. "Talvez a gente se encontre novamente." Rodrigo apertou sua mão com firmeza. "Obrigado por vir, senhor." Enquanto o jovem se afastava para atender outros visitantes, Mariana observou Lucas com curiosidade. "Você realmente se interessou pelo trabalho dele?" "Porque é verdadeiramente interessante", respondeu Lucas. "Não é a versão edulcorada da arte que vejo em galerias caras, onde o valor está mais na assinatura do que na obra. É autêntico." Mariana o encarou por um momento, como se reavaliasse suas impressões iniciais. "Quer conhecer o resto da exposição?" Durante a hora seguinte, Lucas conheceu mais crianças e adolescentes, ouviu suas histórias, admirou suas criações. A cada interação, sentia-se mais distante do mundo corporativo que dominava sua vida. Ali não havia estratégias de mercado ou relatórios financeiros, apenas expressão pura, sonhos genuínos e desafios reais. Às 11h30, Mariana foi chamada para coordenar uma atividade com os visitantes mais jovens. Lucas aproveitou para circular sozinho, observando não apenas as obras, mas também as interações entre as pessoas. Famílias simples orgulhosas de seus filhos. Professores emocionados com o progresso de seus alunos. Crianças explicando suas obras com uma eloquência que surpreenderia qualquer executivo em uma sala de reuniões. Seu celular vibrou no bolso. Diana, novamente. Lucas silenciou o aparelho sem verificar a mensagem. Pela primeira vez em anos, o mundo corporativo podia esperar. Queria comprar uma obra. As palavras de Lucas surpreenderam Mariana, que organizava algumas fichas técnicas perto da saída. A exposição estava chegando ao fim, com apenas alguns retardatários ainda circulando pela sala. "Todas as obras são acompanhadas de um certificado simbólico", respondeu ela. "A doação sugerida é de R$ 200, mas como falei antes, trabalhamos com o que as pessoas podem oferecer." Lucas fez um gesto apontando para a tela que retratava a professora cercada de crianças. "Esta, a da Jéssica, quero oferecer R$ 10.000 por ela." Mariana arregalou os olhos, perdendo momentaneamente a compostura. 10.000? Isso é... não posso aceitar. "Por que não? É uma doação para o projeto, certo?" "Sim, mas..." Ela hesitou, claramente dividida. "Parece desproporcional." "E por que esta obra especificamente?" Lucas observou a tela novamente. "Porque representa esperança. Porque mostra que, mesmo em meio a adversidades, pode existir um lugar seguro, um espaço de criação. Isso ressoa comigo." Mariana estudou-o atentamente,
como se tentasse enxergar além da fachada do CEO bem-sucedido. As obras voltam para as crianças após a exposição. É importante que elas levem suas criações para casa, para suas famílias. Entendo, respondeu Lucas, sem esconder a decepção. Nesse caso, farei a doação sem levar a obra. Não, Mariana respondeu, após um momento de reflexão. Tenho uma ideia melhor. Você pode conhecer a Jéssica e a avó dela pessoalmente. Pergunte a elas. Se concordarem que você leve a obra, aceitaremos sua doação. Lucas assentiu. Parece justo. Elas moram no Jardim Pantanal. Eu visito algumas famílias neste sábado para entregar as obras daquelas crianças que não puderam vir hoje. Você poderia vir comigo? A proposta pegou Lucas de surpresa. Sair de sua zona de conforto e visitar uma comunidade da periferia não estava em seus planos. No entanto, algo na expressão desafiadora de Mariana o impedia de recusar. Que horas no sábado? 9 horas da manhã. Encontro você aqui no hotel e vamos juntos. De carro? Mariana riu. De transporte público. Metrô até Itaquera, depois ônibus até o Jardim Pantanal. A menos que você prefira ir no seu Porsche, mas não recomendo estacionar na comunidade. Lucas sorriu, sentindo-se simultaneamente desconfortável e intrigado. Estarei aqui às 9. Naquele momento, uma mulher aproximou-se de Mariana. Professora, os materiais da oficina já estão guardados. Precisamos de mais alguma coisa antes de fechar? Não, dona Cida, muito obrigada. Pode ir, eu termino aqui. Quando ficaram sozinhos novamente, Mariana olhou para Lucas com curiosidade. Então, qual é sua avaliação final da nossa humilde exposição? Honestamente, é a exposição mais significativa que já visitei. Ele fez uma pausa. Obrigado por me permitir estar aqui. Você é mais interessante do que eu imaginava, Lucas Mendonça, respondeu ela com um sorriso genuíno. Você me julgou pelo estereótipo. Compreensível, mas injusto, devolveu ele em tom leve. E você não me julgou ao me ver pela primeira vez? A professora de artes idealista, com roupas manchadas de tinta? Lucas riu. Touché. Suponho que ambos tínhamos nossos preconceitos. E ainda temos, respondeu Mariana sincera. Mas talvez este seja o início de uma desconstrução mútua. O celular de Lucas vibrou pela 10ª vez. Ele o tirou do bolso, vendo o nome de seu vice-presidente de operações na tela. Com um suspiro atendeu. Fala, Ricardo. Sim, estou ciente. Não concordo com essa abordagem. Olha, estou ocupado agora. Podemos discutir isso amanhã? Diga ao conselho que estarei presente na reunião das 2 horas. Sim, sei que é importante, sempre é. Ao desligar, notou Mariana observando-o com uma expressão difícil de decifrar. O mundo não para, mesmo quando queremos, comentou ela. Não para, concordou Lucas, mas pela primeira vez em anos consegui pausá-lo por algumas horas. E valeu a pena? Cada minuto, respondeu ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. Mariana olhou para o relógio. Preciso fechar a exposição e ajudar a desmontar os painéis. Posso ajudar, ofereceu-se Lucas, removendo o paletó que vestira antes de entrar no elevador e deixando-o cuidadosamente dobrado sobre uma cadeira. Mariana riu. Um CEO carregando painéis? Isso eu preciso ver. Durante a hora seguinte, Lucas trabalhou ao lado de Mariana e 2 funcionários do hotel, desmontando painéis, organizando materiais e guardando as obras com cuidado em grandes pastas. O trabalho físico, algo que não fazia há anos, trouxe uma satisfação inesperada. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e manipular smartphones, agora manuseavam ferramentas simples, sentiam texturas diferentes, trabalhavam em harmonia com outros para um objetivo comum. Você não é tão inútil quanto eu imaginava, brincou Mariana, enquanto embalavam cuidadosamente a última obra. Surpreendentemente, cresci consertando coisas na loja dos meus pais, antes dos computadores tomarem conta da minha vida. Quando terminaram, era quase 2 da tarde. Lucas havia perdido completamente a noção do tempo, ignorando deliberadamente as mensagens e ligações que se acumulavam em seu celular. Preciso ir, disse finalmente olhando para o relógio. Tenho uma reunião de conselho em 1 hora, e eu preciso levar estas obras para a escola. Algumas crianças estão esperando ansiosamente. Caminharam juntos até o saguão do hotel. Lá fora, a cidade fervilhava sob o sol de meio-dia. 2 mundos separados por poucos quilômetros,
mas que raramente se encontravam de verdade. Então, sábado às 9, confirmou Mariana. Estarei aqui, respondeu Lucas, estendendo a mão. Foi um prazer conhecer você e seu trabalho, Mariana. Ela apertou sua mão, mas em vez do aperto formal que ele esperava, segurou-a por um momento a mais. O prazer foi mútuo, Lucas, até sábado. Enquanto a observava sair do hotel, carregando as grandes pastas com as obras das crianças, Lucas sentiu uma estranha leveza, como se algo que estivesse preso dentro dele por anos começasse finalmente a se soltar. Horas depois, em sua cobertura no Itaim, Lucas encontrava-se parado junto à janela, observando a cidade iluminada. A reunião do conselho havia sido tensa, com discussões sobre cortes de custos e possíveis demissões. Decisões que há uma semana ele teria tomado sem hesitar, agora pareciam pesar muito mais. Seu celular tocou. Diana, informando que os documentos para a decisão final precisavam ser assinados até o dia seguinte. Vou analisar tudo com calma e dou minha decisão pela manhã, respondeu ele, para surpresa da assistente, acostumada a respostas imediatas. Após desligar, abriu sua agenda virtual e marcou um compromisso para sábado, às 9 horas. Jardim Pantanal, Projeto Arte. Pela primeira vez em anos, sentia-se ansioso por algo que não envolvia negócios ou aquisições milionárias. Pegou uma taça de vinho e voltou à janela. Lá fora, São Paulo pulsava, uma colcha de retalhos de realidades contrastantes. Em algum lugar daquela imensidão, Mariana provavelmente preparava sua próxima aula, enquanto crianças como Jéssica e Rodrigo sonhavam com um futuro onde seus talentos pudessem florescer plenamente. E no sábado, pela primeira vez, ele cruzaria a ponte invisível que separava esses mundos. Não como um CEO fazendo caridade, mas como alguém genuinamente interessado em conhecer uma realidade diferente da sua. Como alguém que talvez estivesse começando a redescobrir partes de si mesmo que haviam sido soterradas pelo sucesso. Às 8h45 de sábado, Lucas esperava no saguão do Maxud Plaza. Vestia jeans, camiseta simples e tênis, uma tentativa consciente de se adequar ao ambiente que visitaria. Ainda assim, suas roupas de marca o destacariam em qualquer lugar fora de seu círculo habitual. Mariana chegou pontualmente às 9 horas. Usava calça jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve. Carregava uma mochila colorida que parecia pesada. "Bom dia", cumprimentou ela, claramente surpresa por ele já estar esperando. "Pronto para a aventura?" "Tão pronto quanto posso estar", respondeu Lucas, oferecendo-se para carregar a mochila. "O que tem aqui dentro?" "Materiais para uma oficina improvisada. Sempre levo algo quando visito as crianças em casa. E alguns doces também. As avós adoram receber visitas com doces." Enquanto caminhavam para a estação de metrô, Lucas sentia-se estranhamente exposto. Não usava transporte público desde a faculdade, 20 anos atrás. Um homem habituado a motoristas particulares e helicópteros agora se preparava para enfrentar o metrô de São Paulo em um sábado de manhã. "Aqui está seu bilhete", disse Mariana, entregando-lhe um cartão após passar pela catraca. "Por favor, diga que não é a primeira vez que usa o metrô de São Paulo." "Não é a primeira vez", respondeu ele, um sorriso revelando a meia-verdade. "Mas faz tanto tempo que é como se fosse." A estação Consolação estava movimentada. Lucas seguiu Mariana até a plataforma, observando como ela navegava com familiaridade entre a multidão. O metrô chegou, lotado mesmo para um sábado. Entraram, espremidos entre outros passageiros. Linha verde até Tatuapé, depois transferência para a vermelha até Itaquera, explicou ela. De lá, pegamos o ônibus para o Jardim Pantanal. Lucas assentiu, consciente da proximidade física de estranhos, algo que seu estilo de vida havia eliminado há muito tempo. Curiosamente, em vez de desconforto, sentiu uma estranha sensação de anonimato libertador. Ali, espremido entre pessoas comuns em um vagão de metrô, não era o CEO da Nexus Tech, apenas mais um passageiro. "Você faz este trajeto frequentemente?", perguntou, segurando-se em uma barra enquanto o trem avançava. "Pelo menos 2 vezes por semana. Dou aulas em diferentes escolas da Zona Leste. Hoje em dia tenho um carro pequeno, mas às vezes é mais prático usar o transporte público, especialmente para chegar a lugares como o Jardim Pantanal."
Quanto tempo você leva normalmente de casa até lá? Quase 2 horas ida e volta. Moro na Vila Mariana. Lucas calculou mentalmente. 4 horas de deslocamento, 2 vezes por semana, apenas para dar aulas voluntárias. Um compromisso que fazia seu próprio trabalho, apesar das pressões, parecer confortável em comparação. Na estação Tatuapé, transferiram-se para a linha vermelha, ainda mais movimentada. Um homem cedeu lugar para Mariana, que agradeceu com um sorriso. Lucas permaneceu em pé, observando o mapa das estações, calculando a distância que percorriam. Quilômetros que, normalmente, ele cruzaria em minutos em seu carro. "O que você está pensando?" perguntou Mariana, notando sua expressão contemplativa. "É em distâncias", respondeu ele simplesmente. "Em como a mesma cidade pode parecer tão diferente, dependendo de como você a atravessa." Ela assentiu, compreendendo. Quando você voa por cima ou passa de carro com vidros fechados, não vê os detalhes, as pessoas, as histórias. É uma cidade diferente. Em Itaquera deixaram o metrô e caminharam até o terminal de ônibus. A paisagem urbana já havia mudado drasticamente. Menos arranha-céus, mais comércio popular, ruas mais cheias de gente. Lucas sentia-se como um estrangeiro. Embora estivesse na cidade onde nascera e crescera, esperaram 20 minutos pelo ônibus para o Jardim Pantanal. O veículo chegou já lotado, mas Mariana garantiu que conseguiriam entrar. "Fica perto de mim", orientou ela, posicionando-se estrategicamente na fila. "E segure bem a mochila na frente do corpo." Lucas seguiu suas instruções, entrando no ônibus apertado. Desta vez, não havia como manter distância física dos outros passageiros. O veículo avançava por ruas cada vez menos estruturadas, sacudindo violentamente a cada buraco. "Bem-vindo ao outro lado de São Paulo", comentou Mariana, segurando-se para não cair quando o ônibus fez uma curva brusca. Aquela São Paulo que não aparece nos relatórios corporativos. Durante quase 40 minutos, o ônibus serpenteou por ruas cada vez mais estreitas, passando por comunidades onde o asfalto dava lugar à terra batida, os prédios a casas simples empilhadas e a organização urbana ao crescimento orgânico e improvisado. Lucas absorvia cada detalhe, os pequenos comércios, as igrejas evangélicas em cada esquina, as crianças brincando em terrenos baldios, os grafites coloridos contrastando com a simplicidade das construções. "Descemos no próximo ponto", avisou Mariana, preparando-se para o desembarque. Ao pisar na rua de terra, Lucas foi recebido por um cheiro complexo. Uma mistura de comida sendo preparada, esgoto a céu aberto e fumaça de churrasco. O sol já estava alto, intensificando todos os odores. "É por aqui", indicou Mariana, caminhando com segurança por uma viela estreita. A casa da Jéssica fica a uns 15 minutos andando. Enquanto avançavam, as casas tornavam-se cada vez mais simples. Muitas não passavam de barracos improvisados com materiais diversos. Madeira, lona, chapas de metal. Algumas ruas eram tão estreitas que mal permitiam a passagem de 2 pessoas lado a lado. "Cuidado com o córrego", alertou Mariana, apontando para uma vala aberta que corria ao lado da viela. A água escura e mal cheirosa carregava lixo e detritos. "Este córrego transborda quando chove forte?" perguntou Lucas, já imaginando a resposta. "Sempre. Foi numa dessas enchentes que a Jéssica e a avó perderam quase tudo ano passado. A água subiu quase 1 metro dentro da casa delas." Lucas sentiu um nó no estômago. Em sua cobertura no Itaim, a única preocupação com água era quando a piscina precisava de manutenção. Moradores observavam com curiosidade a passagem daquele homem obviamente de fora. Alguns cumprimentavam Mariana com familiaridade. "Bom dia, professora", enquanto lançavam olhares inquisitivos para seu acompanhante. "Você é conhecido aqui", observou Lucas. "Venho ao Jardim Pantanal há 4 anos. No início era vista com desconfiança. Com o tempo, as famílias perceberam que não era apenas mais uma pessoa fazendo promessas vazias. As crianças foram meus passaportes para a comunidade. Finalmente, chegaram a um pequeno beco onde várias casas simples se espremiam lado a lado. Mariana parou em frente a uma construção de tijolos à vista, com telhado de amianto e uma pequena porta de metal verde. "É aqui", disse ela batendo na porta. "Dona Zulmira, é a professora Mari."
A porta foi aberta por uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, usando um avental florido sobre um vestido simples. Seu rosto, marcado por rugas profundas, iluminou-se ao ver Mariana. "Professora, que bom ver você. A Jéssica está doida esperando." Só então a senhora notou Lucas parado um pouco atrás. Seu sorriso vacilou, substituído por um olhar cauteloso. "Dona Zulmira, este é Lucas, um amigo que conheceu o trabalho da Jéssica na exposição e ficou muito impressionado", apresentou Mariana. "Ele queria conhecê-la pessoalmente para falar sobre a pintura dela." A expressão da senhora suavizou-se um pouco. "Entrem, entrem. A casa é simples, mas está limpa." O interior era exatamente como Mariana havia descrito. 2 cômodos pequenos, separados por uma cortina. Na parte da frente, uma sala minúscula com um sofá gasto, uma mesinha com televisão antiga e uma pequena área de cozinha com fogão e geladeira. Pela cortina entreaberta, Lucas vislumbrou 2 camas, onde provavelmente a avó e neta dormiam. Jéssica apareceu correndo de trás da cortina, ainda de pijama, os cabelos despenteados. Ao ver Lucas, parou abruptamente, subitamente tímida. "Lembra do moço da exposição, Jéssica?" perguntou Mariana gentilmente. "Ele veio te visitar e trouxe uma surpresa." Lucas sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Bom dia, Jéssica. Eu adorei sua pintura. Aquela da sala de aula com a professora Mari." Os olhos da menina brilharam. "O senhor gostou mesmo? Eu demorei 3 semanas para terminar. É a pintura mais bonita que já vi", respondeu ele com sinceridade. "E olha que já visitei museus no mundo inteiro." Dona Zulmira observava a interação com olhos atentos, avaliando as intenções daquele estranho bem-vestido que aparecera em sua casa. "Trouxemos sua obra-prima", disse Mariana, retirando cuidadosamente a tela da mochila que Lucas carregava, "e também alguns materiais para continuarmos seu treinamento de grande artista." Jéssica pegou a pintura com reverência, como se fosse um tesouro precioso. "Vou pendurar aqui na sala, vó, pode?" "Claro, minha filha. Vai ficar linda na nossa parede", respondeu a senhora, com evidente orgulho. Voltando-se para os visitantes, acrescentou: "Desculpem não oferecer café. A gás acabou ontem, e só posso comprar segunda quando recebo a pensão." "Não se preocupe, dona Zulmira. Na verdade, trouxemos alguns doces", respondeu Mariana, tirando da mochila uma caixa de paçocas e biscoitos. Lucas, sentindo o peso da situação, reuniu coragem para abordar o assunto principal de sua visita. "Dona Zulmira, Jéssica, eu vim porque fiquei muito tocado pela pintura. Gostaria de fazer uma proposta. A Fundação Artes do Amanhã precisa de recursos para continuar ajudando crianças como a Jéssica. Eu gostaria de fazer uma doação de R$10.000 para o projeto." Os olhos da senhora se arregalaram com o valor mencionado. "Em troca", continuou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras, "gostaria de ter a honra de comprar esta obra da Jéssica. Claro, apenas se vocês concordarem." Houve um momento de silêncio. Dona Zulmira olhou para a neta, para a pintura, e finalmente para Mariana, como se buscasse confirmação de que aquilo era real. R$10.000? Repetiu ela, incrédula. "Pela pintura da minha neta? É um valor justo", respondeu Lucas com firmeza. "A arte da Jéssica tem valor, e a doação ajudará outras crianças a desenvolverem seus talentos também." Jéssica olhava entre a avó e Lucas, sem compreender completamente o que acontecia, mas sentindo a importância do momento. "O dinheiro vai ajudar a professora Mari a dar aulas para mais crianças, vó", disse ela, com a simplicidade e sabedoria que só as crianças possuem. Dona Zulmira enxugou uma lágrima discreta. "Se a Jéssica concorda, então tudo bem." Virando-se para Lucas, acrescentou: "Mas quero que o senhor saiba que não é pelo dinheiro. É porque minha neta ficou muito orgulhosa de saber que alguém valoriza o que ela faz." Lucas assentiu, compreendendo a dignidade por trás daquelas palavras. "Eu sei, dona Zulmira, e prometo que cuidarei muito bem da obra dela." Mariana observava a cena com uma expressão impossível de decifrar, uma mistura de surpresa, aprovação e algo mais que Lucas não conseguia identificar. As próximas 2 horas passaram em um piscar de olhos. Mariana organizou uma pequena oficina de arte na mesa da sala. Lucas observou fascinado enquanto ela ensinava Jéssica novas técnicas de pintura. Logo, outras 3 crianças da vizinhança apareceram,
atraídas pela notícia de que a professora Mari estava ali. Em determinado momento, Lucas se viu sentado no chão, ajudando um menino de aproximadamente 8 anos a misturar cores para obter o tom exato que desejava para seu desenho. "Assim, tio?", perguntou o garoto, mostrando a mistura de azul e amarelo que fizera. "Está perfeito", respondeu Lucas, surpreso com a própria capacidade de se conectar com aquela criança. Dona Zulmira, inicialmente reservada, gradualmente relaxou. Preparou um café com gás emprestado da vizinha e insistiu que Lucas experimentasse seu bolo de fubá, guardado especialmente para ocasiões especiais. "A senhora cozinha muito bem", elogiou ele, genuinamente impressionado com o sabor simples e reconfortante do bolo caseiro. "Receita da minha mãe", respondeu a idosa com orgulho. Jéssica também já está aprendendo. Quando finalmente se preparavam para sair, Lucas discretamente entregou a Mariana um envelope com o valor prometido. Ela guardou-o cuidadosamente na mochila, agora mais leve, sem os materiais que haviam deixado com as crianças. "Vamos tentar conseguir uma bolsa para a Jéssica em uma escola de arte infantil no centro", sussurrou ela. "Parte deste dinheiro pode garantir seu transporte semanal." Ao se despedirem, Jéssica abraçou Lucas inesperadamente. "Obrigada por gostar da minha pintura, tio." Aquele simples gesto tão genuíno e despretensioso provocou em Lucas uma emoção que ele não sentia há anos. Pigarreou para disfarçar o nó na garganta. "Obrigado por criá-la, Jéssica. Vou pendurá-la no lugar mais especial da minha casa." Dona Zulmira apertou sua mão com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. "O senhor é um homem bom. Não é qualquer rico que vem até o Jardim Pantanal e senta no chão para ensinar criança a pintar." As palavras da idosa ficaram com Lucas, enquanto ele e Mariana refaziam o caminho de volta, carregando agora a tela cuidadosamente embrulhada. "Você se saiu melhor do que eu esperava", comentou Mariana quando já estavam no ônibus. "Achei que ficaria desconfortável, mas você se adaptou." Lucas olhou pela janela, observando o cenário mudar gradualmente conforme se afastavam da periferia. "Talvez eu tenha me encontrado em um ambiente mais familiar do que parece." "Como assim?" "Cresci em uma casa não muito diferente da Jéssica, em Montes Claros. Meus pais tinham uma pequena loja de materiais de construção. Vivíamos com o básico." Ele fez uma pausa, surpreso consigo mesmo por compartilhar algo tão pessoal. "Eu tinha esquecido como é sentar no chão e criar algo com as próprias mãos." Mariana o observou com novos olhos. "Você nunca mencionou isso." "Não é o tipo de coisa que coloco no meu perfil corporativo", respondeu ele com um sorriso irônico. CEO da Nexus Tech, ex-garoto pobre de Minas Gerais que sonhava em mudar de vida. O restante da viagem transcorreu em um silêncio confortável. Quando desceram no metrô Tatuapé, Lucas surpreendeu Mariana ao demonstrar que já havia memorizado o caminho para a transferência. "Aprendiz rápido", comentou ela. "Sempre fui. É parte do que me trouxe até aqui." De volta ao centro da cidade, a transição era brutal, do Jardim Pantanal para a Avenida Paulista em algumas horas. 2 mundos separados por menos de 20 quilômetros, mas por um abismo social imenso. Ao chegarem ao Maxud Plaza, já passava das 3 da tarde. Lucas não havia percebido o tempo passar. "Acho que é aqui que nos despedimos", disse Mariana. "Foi uma experiência interessante, não foi?" "Mais do que você imagina", respondeu ele. Hesitou por um momento. "E então, você gostaria de jantar comigo hoje à noite?" A pergunta pegou ambos de surpresa. Mariana piscou, momentaneamente sem palavras. "Como um agradecimento", acrescentou ele rapidamente, "por me permitir conhecer este outro lado da cidade, da vida." Mariana considerou por um momento. "Onde seria esse jantar?" "Onde você preferir. Nesse caso, conheço um lugar pequeno em Pinheiros. Comida brasileira autêntica, sem frescuras. Nada de restaurantes estrelados com porções minúsculas." Lucas sorriu. "Parece perfeito." 8 horas? Posso te enviar o endereço por mensagem." 8 horas, confirmou ele. "Até mais tarde, Mariana." Enquanto a observava se afastar, Lucas percebeu que segurava a tela de Jéssica como um tesouro precioso. Em sua cobertura no Itaim, tinha obras de artistas renomados que custaram centenas de milhares de reais. Nenhuma delas jamais significara tanto quanto aquela simples pintura de uma menina do Jardim Pantanal. O restaurante Raízes
ocupava uma casa antiga, reformada, em uma rua tranquila de pinheiros. Sem letreiros chamativos ou decoração sofisticada, apenas uma discreta placa de madeira indicava seu nome. Lucas chegou alguns minutos antes das 8 horas, observando o lugar com curiosidade. Era absolutamente diferente dos restaurantes que frequentava habitualmente. Nada de hostesses uniformizadas, serviço de manobrista ou decoração minimalista. Em vez disso, um ambiente acolhedor e descontraído, com mesas de madeira sem toalhas, paredes decoradas com fotografias em preto e branco do Brasil rural e um aroma delicioso de comida caseira. "Reserva em nome de Lucas Mendonça", disse ele ao jovem que o recebeu. "Ah, sim, a mesa já está pronta." A senhora Mariana ligou avisando que chegaria em alguns minutos. Lucas foi conduzido a uma mesa no pequeno quintal nos fundos, onde antigas árvores frutíferas haviam sido preservadas na reforma. Lâmpadas pendiam entre os galhos, criando uma iluminação suave e aconchegante. Uma pequena fonte de água completava o cenário, abafando os sons da cidade. "Algo para beber enquanto espera?", perguntou o garçom. "Apenas água por enquanto. Aguardarei minha acompanhante para escolher o vinho." Lucas respirou fundo, sentindo-se estranhamente nervoso. Não se tratava de um encontro romântico, repetia para si mesmo. Apenas um jantar de agradecimento, uma continuação da experiência extraordinária que tivera naquele dia. Às 8h05, Mariana chegou. Usava um vestido azul simples, cabelos soltos e uma maquiagem tão leve que quase não se notava. Ainda assim, estava deslumbrante, não com a beleza produzida e calculada das mulheres que normalmente o acompanhavam em eventos sociais, mas com uma autenticidade que o deixou momentaneamente sem palavras. Lucas levantou-se para cumprimentá-la. "Você está linda", disse simplesmente. Mariana sorriu aceitando o elogio sem falsa modéstia. "Obrigada. Você também não está mal para alguém que passou o dia andando pelo Jardim Pantanal." "Tomei um banho muito demorado", confessou ele, puxando a cadeira para ela. "E pensei muito sobre tudo o que vi hoje." "E quais foram suas conclusões?", perguntou ela, enquanto o garçom servia água para ambos. "Que vivo em uma bolha. Uma bolha confortável, mas ainda assim, uma bolha." O garçom voltou para anotar os pedidos. Mariana sugeriu que provassem especialidades da casa. Uma entrada de dadinhos de tapioca com geleia de pimenta, seguida de um peixe amazônico com molho de tucupi e jambu. "Você confia na minha sugestão?", perguntou ela, olhando-o com um brilho desafiador nos olhos. "Completamente. Hoje você é minha guia em todos os sentidos. Nesse caso, para acompanhar, um vinho branco brasileiro da Serra Gaúcha. Menos pretensioso que os franceses que você deve estar acostumado, mas harmoniza perfeitamente com o peixe." Lucas não conseguiu conter um sorriso. "Você realmente tem uma ideia muito específica sobre mim." "Estou errada?", perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. "Não completamente", admitiu ele, "mas pessoas podem surpreender como aprendemos hoje." O vinho chegou e foi servido. Mariana esperou que o garçom se afastasse antes de levantar sua taça. "Um brinde a quê?", perguntou Lucas. "As bolhas que se rompem, as surpresas da vida. Há um CEO que senta no chão para pintar com crianças da periferia." Eles brindaram, o som das taças cristalinas ecoando suavemente no pátio. "Você me contou um pouco sobre seu passado hoje no ônibus", comentou Mariana após o primeiro gole. "Como foi a transição? De Montes Claros para CEO de uma multinacional?" Lucas considerou a pergunta por um momento. "Longa, difícil, às vezes solitária." Fez uma pausa, organizando pensamentos que raramente compartilhava. "Meus pais investiram tudo o que tinham para me mandar estudar engenharia em São Paulo. Na faculdade, comecei a desenvolver softwares simples para pequenas empresas. Um deles, um sistema de gestão para lojas de materiais de construção, inspirado na loja dos meus pais, chamou a atenção de um investidor. Aos 24 anos, eu tinha minha primeira startup. E daí para a Nexus Tech, mais 10 anos de trabalho obsessivo. 16, 18 horas por dia. Relacionamentos sacrificados, saúde às vezes comprometida." Ele bebeu mais um gole de vinho. "Quando a Nexus abriu capital, 5 anos atrás, minha ex-esposa pediu o divórcio. Ela disse que eu havia me tornado outra pessoa.
Mariana ouviu atentamente, sem interromper. E você acha que ela estava certa? Perguntou finalmente. A pergunta pairou no ar enquanto os dadinhos de tapioca eram servidos. Pequenos cubos dourados, acompanhados de uma geleia avermelhada. Experimente, incentivou Mariana, mudando de assunto. Lucas seguiu sua orientação, surpreendendo-se com a combinação de texturas e sabores. O exterior crocante, o interior macio, o doce e o picante da geleia. Impressionante, comentou ele. Comida brasileira autêntica. Nada a ver com as releituras gourmetizadas que servem em restaurantes de luxo. Você tem algo contra restaurantes de luxo? Perguntou ele, divertido com o leve desdém em sua voz. Não contra os restaurantes em si, mas contra a artificialidade, a pretensão, a ideia de que algo simples precisa ser transformado em uma experiência gastronômica para ter valor. Como a arte, observou Lucas, a diferença entre as galerias caras que frequento e a exposição das crianças. Exatamente. Mariana sorriu, apreciando a comparação. A conversa fluiu naturalmente enquanto desfrutavam da entrada. Lucas descobriu que Mariana havia crescido no interior de Santa Catarina, filha de professores. Formou-se em artes visuais, trabalhou em escolas particulares por anos, até decidir que queria fazer mais. O momento decisivo foi quando visitei uma escola estadual na Zona Leste para um projeto temporário. Vi tanto talento desperdiçado, tantas crianças sem acesso aos materiais mais básicos. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com paixão. Percebi que poderia ganhar 3 vezes mais, dando aulas particulares para filhos de executivos que nunca precisariam daquele conhecimento para sobreviver, ou poderia fazer a diferença real na vida de crianças que, com uma pequena oportunidade, poderiam transformar suas realidades. E você escolheu o caminho mais difícil, o mais significativo, corrigiu ela. Difícil seria viver sabendo que tinha condições de fazer algo e escolhi não fazer. O prato principal chegou, um filé de pirarucu grelhado sobre uma cama de arroz colorido com açafrão da terra, tudo regado com molho de tucupi amarelo e folhas de jambu. Isso pode causar uma sensação estranha na boca, advertiu Mariana, apontando para as folhas de jambu. É normal, faz parte da experiência. Lucas provou o prato, sentindo a combinação de sabores complexos e a leve dormência causada pelo jambu. Extraordinário! Como nunca provei isso antes, porque pratos regionais autênticos raramente chegam aos cardápios dos restaurantes que você frequenta, assim como as crianças do Jardim Pantanal raramente chegam às universidades ou às empresas como a sua. O comentário, feito sem agressividade, mas com firmeza, provocou um momento de reflexão. Quantos Rodrigos e Jéssicas perdemos todos os dias? Continuou Mariana. Quantos talentos incríveis nunca terão chance, porque nasceram no lugar errado, na família errada. E você acredita que a arte pode mudar isso? A arte é apenas um veículo. O que muda vidas é alguém acreditar nessas crianças, mostrar que seus sonhos e habilidades têm valor. Ela pausou. Como seus pais fizeram com você, investindo tudo o que tinham para que estudasse em São Paulo. Lucas assentiu, tocado pela comparação. Você está certa. Sem aquele sacrifício deles, eu provavelmente estaria administrando a loja de materiais de construção até hoje. A refeição continuou, a conversa alternando entre temas leves e reflexões mais profundas. Lucas não se lembrava da última vez que havia participado de um diálogo tão genuíno, sem a necessidade de impressionar ou a preocupação com agendas ocultas. Quando a sobremesa, um pudim de tapioca com calda de maracujá, foi servida, Mariana olhou para ele com curiosidade. Onde você vai colocar a pintura da Jéssica? Na parede principal do meu escritório em casa, respondeu ele sem hesitar. Onde possa vê-la todos os dias quando trabalho. Por quê? Para lembrar que há mais no mundo do que planilhas e reuniões de conselho. Para lembrar daquele sorriso quando ela me abraçou. Ele fez uma pausa. E para me lembrar da sensação que tive hoje, sentado no chão daquela casa simples, ajudando crianças a misturar cores. Mariana estudou seu rosto por um momento. Você sabe o que mais me surpreendeu hoje? O quê? Ver você interagindo com aquelas crianças. No início achei que seria formal, distante, talvez até condescendente, mas você foi natural.
como se uma parte sua que estava adormecida tivesse despertado. Lucas refletiu sobre aquelas palavras, reconhecendo sua verdade. Talvez tenha despertado mesmo. Ao final da noite, quando a conta chegou, Mariana não fez qualquer movimento para dividi-la, reconhecendo o gesto de agradecimento que aquele jantar representava. Lucas apreciou sua naturalidade, sem falsos protestos ou constrangimentos. Na calçada em frente ao restaurante, a cidade parecia mais silenciosa, como se respeitasse aquele momento de despedida. "Posso te dar uma carona?" ofereceu ele. "Não precisa. Moro a algumas quadras daqui. Nesse caso, vou acompanhá-la até em casa." "Não é necessário, Lucas. Conheço bem estas ruas." "Por favor", insistiu ele, não por preocupação, mas porque gostaria de prolongar nossa conversa por mais alguns minutos. Ela sorriu, aceitando. Caminharam lado a lado pelas ruas arborizadas de pinheiros, uma brisa suave amenizando o calor típico das noites paulistanas. "O que você achou do meu mundo hoje?" perguntou ela. "Do Jardim Pantanal, do transporte público, deste restaurante sem estrelas Michelin." Lucas caminhava devagar, ponderando a resposta. "Encontrei uma autenticidade que faltava na minha vida. Uma conexão humana que não exige nada além de presença verdadeira." Fez uma pausa. "E descobri que não sou tão diferente do garoto que saiu de Montes Claros quanto eu pensava. Isso é bom ou ruim?" "Bom. Definitivamente bom." Ele sorriu. Aquele garoto tinha sonhos que iam além de acumular riqueza. Queria criar coisas significativas, fazer diferença. Chegaram a um pequeno prédio de arquitetura modernista, com apenas 4 andares. "É aqui", disse Mariana, parando na entrada. "Obrigado por hoje", disse Lucas. "Pelo Jardim Pantanal, pelo jantar, pela conversa, por me mostrar um mundo além da minha bolha." "Obrigada por estar aberto a ver", respondeu ela simplesmente. Houve um momento de silêncio, carregado de possibilidades não ditas. Lucas percebeu que desejava beijá-la, mas também entendeu que seria precipitado, talvez até inapropriado. Aquela conexão que estavam construindo merecia mais tempo, mais cuidado. "Posso te ligar amanhã?" perguntou ele. Mariana sorriu. "Pode, e podemos combinar sua próxima visita ao projeto. As crianças adorariam ter o tio das tintas de volta." "Tio das tintas? É assim que me chamam?" "Foi como o Pedro, aquele menino de 8 anos, se referiu a você depois que saímos." "O tio das tintas é legal, professora. Ele vai voltar?" Lucas sentiu uma onda de calor no peito. "Definitivamente voltarei." "Boa noite, Lucas", disse Mariana, inclinando-se para dar-lhe um beijo no rosto. O breve contato deixou um rastro de sensações. O perfume suave dela, a maciez de sua pele, a promessa de algo que apenas começava. "Boa noite, Mariana." Enquanto observava ela entrar no prédio, Lucas sentiu-se extraordinariamente presente, como se cada sentido estivesse mais aguçado. O aroma das árvores na calçada, o som distante do trânsito na avenida principal, as luzes da cidade criando padrões no céu noturno, tudo parecia mais vívido, mais real. Em vez de chamar seu motorista, decidiu caminhar um pouco mais. A noite estava agradável, e sua mente repleta de pensamentos e sensações que queria processar sem pressa. Sentia-se transformado, não de maneira dramática ou repentina, mas como se camadas que haviam se acumulado ao longo dos anos estivessem lentamente se dissolvendo, revelando algo mais essencial em seu núcleo. Gostaria de continuar para os próximos 2 capítulos? Segunda-feira chegou com a intensidade habitual na Nexus Tech. Às 7h30, Lucas já estava em seu escritório no 40º andar de um edifício espelhado na Faria Lima, revisando relatórios enquanto Diana lhe atualizava sobre a agenda do dia. O conselho espera sua decisão sobre os cortes de pessoal até o fim do expediente, lembrou a assistente consultando seu tablet. E os executivos da KLM Tech confirmaram a assinatura do contrato para quarta-feira. Lucas assentiu distraidamente, seu olhar desviando para a tela do celular, onde uma mensagem de Mariana havia acabado de chegar. "Bom dia!" As crianças perguntaram pelo tio das tintas durante a aula de hoje, especialmente o Pedro, que ficou fascinado com sua técnica de mistura de cores. "Tenha uma boa semana." Um sorriso involuntário formou-se em seus lábios. "Há algum problema, senhor?" perguntou Diana, percebendo sua distração incomum. "Não, tudo bem."
Continue. A reunião da diretoria às 9 horas transcorreu como de costume. Discussões sobre metas trimestrais, análise de desempenho de equipes, estratégias de expansão internacional. O diretor financeiro, Carlos Meireles, apresentou novamente a proposta de redução de 17% no quadro de funcionários. Nossa margem de lucro poderia aumentar em pelo menos 8 pontos percentuais com esta reestruturação, argumentou Carlos, exibindo gráficos impressionantes no telão. O mercado responderia muito positivamente, especialmente antes do anúncio dos resultados do próximo trimestre. Em ocasiões anteriores, Lucas teria aprovado a medida sem muitos questionamentos. A lógica empresarial era sólida: maximizar resultados, otimizar recursos, satisfazer acionistas. Mas hoje algo o incomodava profundamente. Quais departamentos seriam mais afetados? Perguntou, interrompendo a apresentação. Carlos pareceu surpreso com a pergunta. Principalmente desenvolvimento, suporte ao cliente e marketing. As áreas menos estratégicas. Menos estratégicas? Lucas franziu o senho. Desenvolvimento é o coração da nossa empresa. E suporte ao cliente é nossa linha de frente com quem usa nossos produtos. Sim, mas com a automatização e inteligência artificial conseguimos otimizar ambas as áreas com menos pessoal humano, respondeu Carlos, confuso com a resistência inesperada. Lucas ficou em silêncio por um momento, lembrando-se dos rostos das crianças no Jardim Pantanal, do orgulho de Dona Zulmira ao ver o trabalho de sua neta valorizado, da paixão com que Mariana falava sobre potenciais desperdiçados. Quantas pessoas perderiam seus empregos? Perguntou finalmente. Aproximadamente 280, respondeu Carlos, consultando suas anotações. 280 funcionários, 280 famílias. O silêncio na sala de reuniões era palpável. A diretoria não estava acostumada a ver Lucas Mendonça, conhecido por sua objetividade pragmática, falando em termos tão humanizados. Lucas, interveio Ricardo Vasconcelos, o vice-presidente, sabemos que decisões como esta são difíceis, mas fazem parte do jogo. O mercado espera, interrompeu Lucas, levantando-se e caminhando até a janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo se estendia em sua complexidade caótica. E quanto ao que esperamos de nós mesmos, de nossa empresa? Os diretores trocaram olhares confusos. Temos um lucro recorde pelo 7º trimestre consecutivo, continuou Lucas. Nossa margem já é a maior do setor. Precisamos realmente demitir 280 pessoas para aumentá-la em mais alguns pontos percentuais? Não entendo, disse Carlos, genuinamente perplexo. Desde quando isso é um problema para nós? É exatamente como sempre operamos. Lucas virou-se, encarando a equipe. Talvez seja a hora de operar diferente. A reunião terminou sem uma decisão final, com Lucas pedindo novos estudos e alternativas à redução de pessoal. Quando todos saíram, Diana entrou com mais documentos que exigiam sua atenção. Algo mais? Perguntou ele depois de assinar o último papel. Sim, a Fundação Casa Hope ligou confirmando sua presença no jantar beneficente de sexta-feira, e sua ex-esposa, Laura, pediu que retornasse a ligação sobre os detalhes da venda da casa de Campos do Jordão. Lucas assentiu. Ligue para Laura primeiro. A conversa com a ex-esposa foi breve e prática, como haviam se tornado todas as suas interações nos últimos anos. Enquanto falava sobre avaliações imobiliárias e documentos, Lucas não pôde deixar de pensar em como haviam se distanciado, não apenas um do outro, mas de quem eram quando se conheceram na faculdade. Após desligar, encontrou-se contemplando a vista de sua sala. Dezenas de prédios espelhados, centenas de executivos como ele, tomando decisões em salas climatizadas que afetariam milhares de vidas. Quantos deles já haviam sentado no chão de uma casa simples, no Jardim Pantanal, para pintar com crianças? Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Mariana. Esqueci de mencionar. Rodrigo foi selecionado para uma exposição jovem no CCSP. Primeira vez que um aluno nosso consegue. Estamos todos muito orgulhosos. Lucas sorriu, respondendo imediatamente. Notícia maravilhosa. Ele merece. Quando será a exposição? A resposta veio quase instantaneamente. Daqui a 3 semanas. Ele ficaria honrado se você pudesse ir. Não perderia por nada, digitou Lucas,
percebendo que falava a verdade absoluta. Passando os dedos pelo cabelo, tomou uma decisão. Chamou Diana pelo interfone. Por favor, marque uma reunião com toda a equipe de desenvolvimento para amanhã de manhã. Quero conhecer pessoalmente cada projeto em andamento. A assistente pareceu surpresa, mas apenas assentiu. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Sim. Cancele o jantar beneficente de sexta-feira. Tenho outros planos. Às 18 horas, quando a maioria dos executivos já havia deixado o prédio, Lucas ainda estava em sua sala, revisando relatórios dos projetos de desenvolvimento. Não os resumos executivos que normalmente lia, mas os relatórios completos, com detalhes técnicos e nomes de cada membro das equipes. Seu telefone tocou. Mariana. Oi? Atendeu ele, sentindo um calor inexplicável ao ouvir a voz dela. Oi? Estou te atrapalhando? De forma alguma. Já deveria ter ido embora, na verdade. Pensei muito sobre o final de semana, disse ela, sua voz suave mesmo através da linha. Sobre nossa conversa. Sobre como mundos diferentes podem se conectar. Eu também, admitiu Lucas. Na verdade, passei o dia questionando muitas coisas que sempre tomei como certas. Como o quê? Como a forma que conduzimos negócios. Como as decisões que tomamos em salas de reuniões afetam pessoas reais lá fora. Ele fez uma pausa. Você mudou algo em mim, Mariana. Não fui eu, respondeu ela. Foi você mesmo, permitindo-se ver além da bolha. Conversaram por quase 1 hora, sobre o projeto de arte, sobre a empresa de Lucas, sobre memórias de infância que há muito não revisitavam. Quando finalmente desligaram, Lucas percebeu que havia perdido completamente a noção do tempo. Na sexta-feira daquela semana, em vez de comparecer ao jantar beneficente com empresários e celebridades, Lucas encontrou-se em uma quadra coberta na Zona Leste, ajudando a organizar um festival de arte para crianças de 5 comunidades diferentes. Vestindo jeans e camiseta do projeto Artes do Amanhã, carregava cavaletes, organizava tintas e conversava com crianças excitadas que já o reconheciam como o tio das tintas. Mariana coordenava tudo com a eficiência tranquila que ele havia aprendido a admirar, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. Olhares que expressavam surpresa, aprovação e algo mais que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Durante um breve momento de pausa, ela aproximou-se oferecendo uma garrafa d'água. Como está se sentindo no meu mundo? Perguntou. Lucas observou ao redor. A quadra simples transformada em galeria, as crianças criando arte com materiais básicos, os pais orgulhosos, muitos ainda em uniformes de trabalho, chegando para ver as criações de seus filhos. Sinto que talvez este seja o mundo real, respondeu ele, e que passei tempo demais em uma realidade artificial. Ambos são reais, corrigiu Mariana gentilmente. Só são diferentes, e talvez seja possível existir nos dois sem perder sua essência. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Rodrigo, animado para mostrar a Lucas sua nova série de pinturas, preparadas especialmente para a exposição no Centro Cultural. Na semana seguinte, a Nexus Tech anunciou não uma redução, mas uma reestruturação interna com foco em inovação e desenvolvimento humano. Para surpresa do mercado, a empresa lançou um programa de capacitação tecnológica para jovens de comunidades periféricas, com garantia de estágio para os melhores alunos. É uma abordagem arriscada, comentou Ricardo durante a coletiva de imprensa. Mas nosso CEO acredita que diversificar nosso pool de talentos e investir em potenciais inexplorados será mais lucrativo a longo prazo. Ao seu lado, Lucas observava os jornalistas anotando suas palavras. Não é apenas sobre lucro, acrescentou. É sobre responsabilidade. Sobre reconhecer que empresas como a nossa têm o poder de transformar realidades. Naquela noite, enquanto dirigia para o CCSP, onde Mariana o aguardava para visitarem juntos a exposição de Rodrigo, Lucas refletia sobre as últimas 3 semanas. Seu mundo havia se expandido de formas que jamais imaginara possível. Cada manhã trazia novas descobertas, novos questionamentos, novas possibilidades. A pintura de Jéssica, agora emoldurada e pendurada em seu escritório em casa, servia como um lembrete constante de que havia mais na vida, muito mais, do que balanços financeiros e estratégias corporativas. Ao estacionar,
viu Mariana esperando na entrada do centro cultural, vestindo um vestido vermelho simples, que destacava sua beleza natural. Sentiu o coração acelerar, não apenas pela atração física inegável, mas pela profunda conexão que haviam desenvolvido. Pronto para ver o Rodrigo brilhar? Perguntou ela quando ele se aproximou. Completamente, respondeu Lucas tomando sua mão com naturalidade. Juntos, entraram no edifício, dois mundos convergindo, aprendendo um com o outro, construindo algo novo e inesperado, algo real. 6 meses depois, Lucas estacionou seu carro em frente ao Parque Ibirapuera. O dia estava excepcionalmente bonito, com aquele tipo de luz dourada que só o final da tarde de outono em São Paulo consegue produzir. Pegou um buquê de girassóis do banco do passageiro e caminhou até o local combinado perto do lago. Mariana já o esperava, sentada em um banco, absorta na leitura de um livro. Seu coração ainda acelerava ao vê-la, mesmo depois de todos esses meses. Ela ergueu o olhar e sorriu ao notar sua aproximação. Pontual como sempre, comentou fechando o livro. Uma das poucas características do CEO que mantive, brincou ele, entregando-lhe as flores. Feliz aniversário de 6 meses. Ela aceitou o buquê, inspirando seu perfume. Você lembrou que girassóis são meus favoritos. Tento prestar atenção nos detalhes importantes. Caminharam de mãos dadas pela margem do lago, discutindo os últimos acontecimentos. O programa de capacitação da Nexus Tech havia selecionado sua primeira turma de 30 jovens, incluindo Rodrigo, que surpreendentemente demonstrara tanto talento para design digital quanto para pintura tradicional. Ele tem um olhar único, comentou Lucas. Consegue traduzir a estética da periferia para interfaces digitais de uma forma que nossos designers mais experientes nunca conseguiriam, porque eles nunca viveram aquela realidade, respondeu Mariana. É por isso que diversidade não é apenas uma questão social, mas também uma vantagem competitiva. Lucas sorriu. Ela começara a usar termos corporativos ocasionalmente, assim como ele agora falava com naturalidade sobre projetos sociais e arte comunitária. Seus mundos haviam se mesclado gradualmente, cada um absorvendo elementos do outro. Como estão os preparativos para a inauguração do Centro Cultural? Perguntou ele. Mariana iluminou-se. Avançando. A reforma do galpão está quase concluída. As salas de aula já estão equipadas. Falta apenas finalizar o auditório e o espaço de exposições. O Centro Cultural Artes do Amanhã era o novo projeto que desenvolviam juntos, uma expansão ambiciosa do trabalho iniciado por Mariana anos antes. Utilizando parte de seus recursos pessoais e parcerias corporativas articuladas pela Nexus Tech, Lucas havia adquirido um antigo galpão industrial na Zona Leste e o transformava em um espaço dedicado ao desenvolvimento artístico e tecnológico para jovens de comunidades periféricas. E a Jéssica? Como está se adaptando à nova escola? Florescendo, respondeu Mariana com orgulho. A bolsa de estudos foi transformadora para ela. Os professores dizem que nunca viram tamanha dedicação. E Dona Zulmira está radiante com o novo apartamento. Parte da transformação dos últimos meses incluíra encontrar um apartamento pequeno, mas digno para Jéssica e sua avó, longe da área de enchentes do Jardim Pantanal. Lucas havia comprado o imóvel e o colocado em um fundo fiduciário para a menina, garantindo que ambas tivessem segurança habitacional. Ainda não acredito que seremos padrinhos dela, comentou Lucas, referindo-se à cerimônia de crisma que aconteceria no domingo seguinte. Dona Zulmira diz que você é o anjo que caiu na sala errada naquele dia no hotel, revelou Mariana rindo. Ela tem certeza que foi intervenção divina. Lucas sorriu. Talvez tenha sido mesmo. Não da forma que ela imagina, mas foi definitivamente o erro mais acertado da minha vida. Sentaram-se em um gramado com vista para o lago. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou Lucas, aparentemente casual. Que tipo de proposta? Uma universidade quer que eu dê aulas sobre empreendedorismo social e responsabilidade corporativa. Um curso de extensão, 2 noites por semana. Mariana virou-se para encará-lo surpresa. Você, professor, parece tão absurdo assim? Perguntou ele, fingindo-se ofendido. Não, apenas inesperado. O CEO da Nexus Tech ensinando sobre impacto social.
O que mudou em 6 meses, hein? Tudo, respondeu ele simplesmente. E ao mesmo tempo, nada. Talvez eu só tenha redescoberto partes de mim que estavam adormecidas. Mariana apoiou a cabeça em seu ombro. Estou orgulhosa de você. De verdade. Não é qualquer executivo que conseguiria fazer essa transição sem perder sua essência ou cair no cinismo corporativo disfarçado de responsabilidade social. A diferença é que não estou fazendo isso para melhorar a imagem da empresa ou para criar campanhas de marketing. Estou fazendo porque agora entendo o que realmente importa. Os últimos 6 meses haviam sido de profundas transformações para Lucas. Profissionalmente, surpreendeu o mercado ao reorientar a Nexus Tech para práticas mais humanas e sustentáveis, sem sacrificar a lucratividade. Pessoalmente, redescobriu prazeres simples: cozinhar em casa, andar de bicicleta no parque, pintar aos domingos com as crianças do projeto. E então havia a Mariana, que entrara em sua vida como um furacão gentil, desafiando suas certezas, ampliando seus horizontes, reacendendo sentimentos que julgava extintos após o divórcio. Tenho um presente para você, disse ele, tirando um envelope do bolso. Mariana abriu-o com curiosidade, revelando um conjunto de documentos legais. Seus olhos se arregalaram ao compreender do que se tratava. É a escritura do Centro Cultural, explicou Lucas, em nome da Fundação Artes do Amanhã, totalmente independente da Nexus Tech ou de qualquer empresa minha. Lucas, ela começou visivelmente emocionada. Não quero que o projeto dependa de mim ou de minhas empresas, explicou ele. Quero que tenha vida própria, que continue mesmo se um dia eu não estiver mais envolvido. Você construiu isso, Mariana. Merece ter controle total. Ela folheou os documentos, impressionada com a extensão da doação. Isso é extraordinário. Mas por que agora? Lucas respirou fundo, preparando-se para o verdadeiro motivo daquele encontro. Porque quero que tenha clareza sobre minhas intenções, que entenda que meu apoio ao projeto não está condicionado a nós dois, ao que temos construído juntos pessoalmente. Você está terminando comigo? Perguntou ela confusa. Lucas riu. Pelo contrário, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Estou pedindo que se case comigo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os olhos de Mariana, sempre tão expressivos, revelavam uma tempestade de emoções. Eu sei que é cedo, continuou ele, nervoso pela falta de resposta. Sei que 6 meses não é muito tempo, mas também sei que nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Você transformou meu mundo, Mariana. Me fez redescobrir quem sou. Me ajudou a encontrar propósito além do sucesso material. Lucas, ela finalmente falou, sua voz embargada. Casar é uma decisão enorme. Nossos mundos ainda são muito diferentes. São diferentes, mas não incompatíveis, argumentou ele. Estes meses provaram isso. Não estou pedindo que se torne uma executiva ou socialite. Estou pedindo que continuemos exatamente como estamos, aprendendo um com o outro, construindo algo novo juntos, algo que não é nem só meu mundo, nem só o seu, mas nosso. Mariana olhou para a pequena caixa ainda fechada, depois para os documentos do Centro Cultural e, finalmente, para Lucas. Antes de te conhecer, eu tinha uma visão muito limitada do que pessoas como você eram capazes, admitiu ela. Achava que executivos bilionários eram todos iguais, obcecados por dinheiro, desconectados da realidade. Você me provou que estava errada. Ela fez uma pausa pegando a caixa e abrindo-a. Dentro, não havia um anel ostentoso de diamantes, como poderia se esperar, mas uma aliança simples de ouro com pequenos entalhes que, olhando de perto, formavam silhuetas de girassóis. Você me entende, continuou ela emocionada. Entende que não quero joias caras ou mansões. Entende que minha paixão pelo trabalho social não é hobby ou fase. E entende que podemos construir uma ponte entre dois mundos sem sacrificar nossos valores essenciais. Lucas esperava o coração acelerado, enquanto ela tirava o anel da caixa e o examinava à luz do pôr do sol. Sim, disse finalmente, olhando-o nos olhos. Sim, eu me caso com você. Ele deslizou o anel em seu dedo, as mãos de ambos tremendo ligeiramente. Abraçaram-se longamente, as últimas luzes do dia envolvendo-os como uma bênção silenciosa. Sabe o que é mais irônico? Comentou Mariana quando finalmente se afastaram.
Que tudo começou com você entrando na sala errada. A sala errada que era exatamente onde eu deveria estar, completou Lucas. De mãos dadas, observaram o sol desaparecer completamente no horizonte. A cidade começava a acender suas luzes, milhares de pontos brilhantes espalhados pela imensidão urbana. Em cada luz, uma história. Em cada janela iluminada, uma vida. São Paulo, com todos seus contrastes e contradições, parecia abraçá-los naquele momento, como se aprovasse a união de dois mundos que por tanto tempo haviam existido separados por muros invisíveis. O que acontece agora? Perguntou Mariana, apoiando a cabeça no ombro dele. Agora, respondeu Lucas, beijando-a suavemente, continuamos escrevendo nossa história. Página por página, dia após dia, sem roteiro prévio, apenas o compromisso de seguirmos juntos, aprendendo um com o outro, construindo algo significativo. Enquanto caminhavam de volta sob as primeiras estrelas que surgiam no céu paulistano, Lucas pensou na jornada improvável que os trouxera até ali. Uma porta errada, uma sala cheia de crianças pintando, um CEO desconectado da realidade, encontrando uma professora idealista. Pequenas coincidências que, juntas, haviam mudado completamente o curso de duas vidas, e através delas, de muitas outras. No dia seguinte, ao entrar em seu escritório na Nexus Tech, Lucas olhou para a pintura de Jéssica, agora emoldurada em posição de destaque. A professora de cabelos cacheados, cercada por crianças sorridentes, um mundo de cores e possibilidades, capturado pela visão inocente e ao mesmo tempo profunda de uma menina do Jardim Pantanal. Diana entrou, tablet em mãos, pronta para atualizar o CEO sobre os compromissos do dia. Antes da agenda, interrompeu Lucas, tenho um anúncio pessoal, vou me casar. A assistente, normalmente impassível, não conseguiu esconder a surpresa. Em 6 anos trabalhando juntos, jamais o vira tão genuinamente feliz. Meus parabéns, senhor. Devo providenciar algo? Sim, respondeu ele, sorrindo enquanto contemplava a tela colorida. Reserve um horário para visitar o cartório hoje. Quero registrar oficialmente a Fundação Lucas e Mariana Mendonça. Está na hora de institucionalizar nosso compromisso, não apenas um com o outro, mas com todas as Jéssicas e Rodrigos que ainda vão cruzar nosso caminho. Enquanto Diana saía para executar a tarefa, Lucas contemplou a cidade através da janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético. Executivos apressados, vendedores ambulantes, estudantes, trabalhadores, todos navegando pela mesma metrópole, mas vivendo realidades tão distintas. Sabia que não poderia mudar o mundo sozinho. Nem era ingênuo a ponto de acreditar que sua história com Mariana seria um conto de fadas sem desafios. Mas havia aprendido naqueles 6 meses que pequenos gestos podiam gerar grandes impactos, que pontes entre mundos diferentes não apenas eram possíveis, mas essenciais. E tudo porque, certa manhã, entrara na sala errada.